Bom dia, pessoal. Não se assustem, não está sem som. É que ninguém está falando mesmo. Nós estamos esperando que as pessoas entrem, porque pelo Google Meet a gente estava fazendo alguma preparação antes, tá? Então, estamos esperando que as pessoas entrem na sala. Já estamos com 59. Assim que nós notarmos que o fluxo diminuiu, a gente começa a atividade. Peço que todo mundo deixe seu microfone desligado, senão atrapalha. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Cadu, diretor da Escola do Tribunal de Contas. Nós só estamos esperando um pouquinho para o pessoal terminar de entrar na sala, daí nós já começamos a atividade. E vou pedir para todo mundo, por exemplo, ouvimos um cachorrinho aí latindo, né? Um abraço, cachorrinho, mas se puderem, deixe o som desligado para não interferir. Obrigado. Já vamos começar. Tem 75 pessoas já na sala.
Então, vendo pelo chat aqui, eu estou vendo que tem Cristal, Bossoroca, Santa Maria, Foz do Iguaçu. Que legal a gente está fazendo essa integração. Vamos ver o que mais. Pernambuco, olha só. Maracapanama. Fica correndo, não dá para ler direito. Macaparaná, de Pernambuco. Seja bem-vindo. Santa Cruz, Santo Ângelo, Rio de Janeiro. Que legal. Como eu estava dizendo, não se assustem, a atividade não começou ainda, não estamos com nenhum problema técnico, estamos apenas esperando que outras pessoas entrem, tá? Nós temos a sala lotada para hoje e já temos 85 pessoas. Quando o fluxo parar, a gente começa. Ok. Torres, Canoas, Porto Alegre, Pantano Grande, Novo Hamburgo, Coronel Barros. Legal. Cachoeira do Sul, da UERGS. Santa Rosa. Ciríaco, Porto Alegre. Escreveu Críaco, mas é Ciríaco. Aí, muito bem, Lourdes, acertei o município. Carlos Gomes, Erval Grande. O vice-diretor da escola de Lagueira Fonseca. Muito obrigado pela presença. Cruz Alta. Rio Grande. Tem bastante gente. O estado está bem representado aqui hoje. Ó, tem fã tu aqui, Grazi. E do diretor Ângelo também, ó. O pessoal vai pedir nota daqui a pouco. Sérgio Vicentini, não sei se é o professor, mas é o mesmo nome, então seja muito bem-vindo. Bem, pessoal, num relógio que eu tenho aqui, são 10 horas e 10 minutos. Acho que já está um bom horário para a gente começar. Temos 88 pessoas na sala. Vou fechar o chat aqui para não me atrapalhar. Então, muito obrigado pela presença. Eu sou Cadu, o diretor da Escola do Tribunal de Contas, e é com muita honra que nós recebemos para essa atividade hoje, que tem o objetivo de fortalecer a cultura da fiscalização e cumprimento do artigo 26A na educação, pautando na implementação da lei e sua relação com a luta antirracista, certo? A mediação hoje é da Graziela Oliveira Neto da Rosa, que é pedagoga, professora do município de Esteio e mestranda em educação na URGS, que é integrante do grupo do 26A que nós temos aqui no tribunal. Eu vou fazer alguns pedidos, tá? Que apenas quem estiver falando fique com o som aberto, porque acaba interferindo. Então, as outras pessoas, por favor, deixem o seu som fechado. O colega Mário da escola fica fazendo essa verificação. Se alguém abrir o som, ele vai lá e tenta desligar. E outra mensagem, podem colocar as perguntas ali pelo chat, que a colega Luísa da escola vai ficar lendo as perguntas e mandando para a Grazi. Espero que todos tenhamos uma ótima atividade e agora eu desligo o meu microfone. Grazi, contigo. Boa atividade. Olá, pessoal, um bom dia. É com muita alegria, então, que nós iniciamos essa manhã, uma manhã super especial para todos nós, onde vamos estar, então, aí, trocando ideias, refletindo e pensando o artigo 26A, que trata sobre a história e cultura afro-brasileira
e indígena nas nossas escolas, na educação básica, educação brasileira, e mais especificamente falando aqui do Rio Grande do Sul. Então, quero agradecer desde já ao GT 26A, do qual eu faço parte, a todos os companheiros que vêm pensando, que vêm dialogando, que vêm refletindo sobre o cumprimento e sobre a fiscalização da lei, e também ao TCE, e por confiarem em mim, né, essa missão de estar conduzindo e mediando, né, esse encontro, que iremos estar, então, debatendo antirracismo na escola, desafios para a gestão e a fiscalização. Então, eu quero, desde já, apresentá-los, né, e agradecer já, de antemão, as companheiras e o companheiro de painel. Então, quero começar agradecendo e apresentando Rita Gatti Boni, que é a nossa auditora pública externa aqui do TCE. Também quero apresentar a Márcia Adriana de Carvalho, presidenta do Conselho Estadual de Educação daqui do estado do Rio Grande do Sul, e o Ângelo Barbosa, nosso diretor aí da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint-Hilaire. Bom, acho que é importante iniciar dizendo, né, que ser negra hoje no Brasil, né, é uma decisão totalmente política, né? E de que forma a escola tem ajudado nesse sentido, né, as nossas crianças negras, indígenas, né, não brancas, a fazerem essa escolha política, né? Com o desejo imediato mesmo, né, de a gente ter em nosso estado a efetiva implementação do artigo 26A da LDB, o GT 26A, né, vem aí, juntamente com o TCE, buscando, nesta manhã, nós entendermos um pouco mais e darmos mais um passo, né, rumo à construção coletiva desse pensar o cumprimento, desse pensar a fiscalização. E quero citar Munanga, né, quando ele aponta que o racismo institucional se dá com o consentimento, né, do setor público e da sociedade como um todo. Então, já quero iniciar, passando a palavra, então, para o professor diretor Ângelo, e pergunto aí, né, temos aí um tempo, né, Ângelo, para estarmos falando um pouco de como é que está esses desafios, né, para termos uma escola verdadeiramente antirracista. Obrigado, Grazi, pela introdução, Graziela, pela introdução. Agradeço muito o convite, agradeço o TCE, parabenizo por essa guinada de 180 graus que de alguns anos para cá o TCE deu e o importante papel que está executando atualmente nessa fiscalização na garantia dos direitos de educação antirracista. Eu gostaria de falar que poderia ser um certo desconforto ter um homem branco falando sobre educação antirracista. E eu entendo que algumas pessoas podem causar algum estranhamento. Então, eu vou me colocar na posição de um parceiro, de alguém que nunca sentiu na carne essas questões do racismo, apesar de ter me criado na Lomba do Pinheiro, apesar de ter estudado em escolas públicas municipais, eu tenho que ter consciência de que eu nunca sofri na pele essas questões. E isso é muito importante, porque apesar de eu ter sido um jovem, um adolescente, uma criança periférica, eu percebia que quando o ônibus era parado e as pessoas eram revistadas, eu nunca fui parado, eu nunca fui revistado, eu nunca precisei descer do ônibus, eu nunca fui encostado num paredão, e as pessoas percebem essas diferenças. Então, a gente não pode fingir que não percebeu. Depois que a gente viu algo, a gente sabe, a gente não pode dizer, a gente não pode saber. Então, como se já não bastasse nós temos uma lei, e tendo essa lei, nós temos que cumpri-la, e as leis são resultado de uma luta histórica que fizeram com que, uma conquista histórica, mas elas são resultado e também são motor para novas conquistas. Então, nós precisamos cumprir uma lei. Dentro da escola, a escola não pode ser uma reprodutora de realidade, né? Ela tem que ser transformadora da realidade. Então, se nós nos orientarmos por Paulo Freire, e ainda bem que nós ainda nos orientamos, a nossa luta tem que ser a superação da opressão, né? Nós não podemos trabalhar na perpetuação. E que bom que nós temos muitos parceiros
nessa luta. E dentro da gestão da escola, talvez o maior desafio seja encontrar quem são esses parceiros. Eu tenho a sorte muito grande, e eu sei que isso não é uma realidade de todas as escolas, de ter pessoas que são militantes dessa área, pessoas que são ativistas dessa área, e com as quais eu posso aprender. Então, lá na Escola Saint-Hilaire, nós temos, lá na escola não, aqui, estou na Escola Saint-Hilaire neste momento, nós temos alguns projetos muito bonitos, temos o Afroativos é o carro-chefe dessas ações de educação antirracista. Temos também o Desconstruir Estereótipos, que trabalha nessa linha, mas com uma visão também para as questões de gênero e tudo mais. E eu preciso contar com essas pessoas, a gente precisa ouvir essas pessoas. A gente não dá voz, porque as pessoas já têm voz, né, elas nasceram com voz, mas a gente tem que dar espaço para que essas pessoas falem. Então, se essa escola tem um diretor que é um homem branco, esse homem branco precisa fazer com que outras pessoas apareçam, sejam seus alunos negros, sejam seus professores negros, e esse espaço precisa ser dado, porque é uma questão legal e porque é uma questão ética. O mundo não é bom se não for bom para todos, né? Então nós temos que lutar por isso. Na nossa escola, como eu havia dito, nós temos o Afroativos, que é o carro-chefe desse trabalho. Ele vem desenvolvendo um trabalho que começou em sala de aula, com uma professora fazendo trabalhos com uma turma, e se vocês jogarem na mídia, por sorte, o Afroativos teve bastante espaço, então vocês vão encontrar vários materiais para isso. Porque essa professora identificou que os seus alunos sofriam preconceito, sofriam racismo, e essa professora foi se construindo, se desconstruindo no contato com seus alunos, e o projeto foi criando vulto, e hoje em dia é um projeto visto por todos, e um projeto muito elogiado. Bom, quando a direção de uma escola percebe que um projeto desse, numa sala de aula, está tendo tanto impacto na realidade daquela turma, daqueles indivíduos que são limitados, 30 alunos, talvez 60, se a professora trabalhar 2 turnos na escola, ele tem a opção de incentivar que isso aconteça na sala, ou de aproveitar aquele potencial para que isso se espalhe pela escola. Lá na escola nós tivemos a possibilidade de fazer isso. Não é fácil, porque infelizmente o poder público não nos incentiva na medida que nós gostaríamos que fôssemos incentivados. Então, são lutas muito da escola. Então, em algum tempo, a Prefeitura de Porto Alegre já teve projetos institucionais em grande escala, tocados por professores, e hoje em dia não há esse incentivo para projetos institucionais. Então, é preciso ter muita criatividade na gestão. A professora Larice, para dar o exemplo do projeto Afroativos, ela desenvolve com uma pequena carga horária o projeto com alunos que são seus monitores, alunos adolescentes, ex-alunos, e a maior parte da carga horária dela, ela trabalha como professora volante. Então, nós transformamos essa volância dela, a professora Larice adaptou a volância dela para trabalhar as questões das relações étnico-raciais em todas as turmas em que ela atua. E então ela trabalha com muitas turmas no seu conteúdo. Porque a gente pode trabalhar essas questões em todos os momentos. A Larissa está me dando uma colinha aqui no chat. Ela trabalha com 10 turmas atualmente, do JB até o 5º ano, várias turmas espalhadas. São 2 trabalhos diferentes. Um trabalho é com os monitores e outro trabalho é de sala de aula. Mas os 2 trabalhos são diferentes, mas eles são confluentes, eles são trabalhos que andam em paralelo. Nós temos que potencializar isso, e trabalhar em rede. Agora, por exemplo, durante a pandemia, nós nos vimos num brete. Agora, como é que nós vamos fazer esse tipo de coisa, né? Mas essas pessoas, e aí, quando uma escola tem a sorte que a nossa tem, de ter pessoas tão engajadas, como a professora Larice, como também a professora Maria Gabriela, do Desconstruir Estereótipos, nós precisamos dar espaço para isso. Então, nós começamos a fazer uma série de lives, a professora Larice entrou em contato com várias pessoas, a professora Maria Gabriela, o professor Marco Mello, da EJA também, com várias pessoas, e nós fizemos lives conversando com coletivos de todo o estado do Rio Grande do Sul, e até com pessoas de fora do estado também. Nós temos lives semanais,
de um coletivo de práticas de educação antirracistas. É um coletivo de coletivos. Cada semana tem a mediação de uma pessoa e 3 ou 4 coletivos que apresentam as suas práticas para incentivar que outras escolas, que outros lugares possam também desenvolver as suas práticas de educação antirracista. Além disso, o Afroativos também tem desenvolvido, em parceria com a Universidade de São Tomé e Príncipe, o Continente Africano que a Mídia Não Mostra, que é outra série de lives que mostra como é a vida nesse continente africano, que não é um único país, desmistificando a ideia midiática somente de pobreza, somente de miséria. Nós precisamos trabalhar com isso. E aí eu vou dar um relato pessoal como professor. Eu trabalhava muito mal as relações étnico-raciais. Eu achava que no 20 de novembro eu precisava trabalhar como era ruim a escravidão, E eu reforçava, batia nessa tecla única, e por ignorância minha. Mas a gente precisa estudar. Então, a ignorância não pode ser uma desculpa eterna. A gente precisa estudar que os nossos alunos precisam saber quais são as origens deles. As cidades de origem italiana, de origem alemã, fazem isso muito bem, trabalham com as suas origens. Nós precisamos oportunizar aos nossos alunos que eles conheçam as suas origens, que eles saibam de onde veio o seu povo que colonizou a nossa terra. Então, desse modo, nós temos que proporcionar atividades diversas. Com muita criatividade, como eu disse, porque os incentivos são poucos, então as professoras, de modo geral, acabam trabalhando além da sua carga horária, acabam tendo que fazer trabalhos em final de semana, como nós não temos mais a hora de atividade fora da escola para pouquíssimos professores, os professores acabam tendo que dedicar o seu horário de lazer também para trabalhar, para planejar e para desenvolver esse tipo de atividade. Mas não esmorecem, e ainda assim realizam as atividades. Né? E nós precisamos conscientizar as escolas que nós temos leis para impulsionar, mas nós não podemos cumprir as leis somente por protocolo. Por exemplo, nós temos o dia 20 de novembro, que é um dia muito importante em que nós falamos sobre a consciência negra, mas ele não pode ser o único dia em que isso é falado. Nós temos que trabalhar o ano inteiro, até para que no dia 20 de novembro nós tenhamos, por exemplo, uma feira que mostre o que foi trabalhado o ano inteiro. No dia 20 de novembro a gente pode mostrar o que foi trabalhado no ano inteiro. E por que não fazer um desfile mostrando a beleza negra da escola? E por que não fazer um sarau mostrando a poesia negra? E por que não fazer uma atividade musical mostrando a influência da música negra na nossa cultura? Mas o 20 de novembro é uma festividade, é um momento de celebração ou um momento de reflexão. Ele não pode ser o momento de trabalhar isso para que nós cumpramos um protocolo. Então, novembro pode ser o mês em que nós festejamos isso, mas não pode ser o único mês. Isso tem que estar colocado na prática cotidiana. E eu tive a oportunidade, durante essas lives que nós temos feito, de aprender muita coisa. Nós podemos, por exemplo, trabalhar matemática nas tranças. Existe matemática nas tranças. Existe muitas questões envolvidas com isso. Eu estou com o meu tempo esgotando aqui, se deixarem eu vou falar a manhã inteira, mas fico muito feliz por ter podido contribuir e aberto a perguntas. Ângelo, se a gente pudesse, a gente ficaria com certeza aí a manhã inteira te ouvindo, porque bem bom, né, poder estar ouvindo de um gestor, né, de um diretor de escola, todas as possibilidades, né, todas as formas e todos os meios, né, principalmente quando a gente escuta um gestor falar que eu não preciso dar voz todo mundo tem, eu preciso dar espaço, né, então acho que isso é bastante significativo. E aí, então, já, para não perdermos tempo, a gente quer ouvir, então, Márcia, nossa presidenta aí do nosso Conselho Estadual de Educação. Acho que é importante te relatar, Márcia, que ao longo desse nosso processo, tanto de pesquisa quanto de fiscalização, de estudos e debates dentro do nosso GT26A, a gente vem aí ouvindo de muitos municípios, justificativas
Como? Estamos ainda revendo os PPPs das escolas, estamos analisando os planos de estudo, nós estamos agora em construção da base comum curricular e vamos implementar. E isso eu estou falando de ontem, né, 2019. E eu queria saber, né, como é que é, então, né, para o Conselho Estadual e como o Conselho está fazendo e de que forma o Conselho está fazendo e enfrentando esses desafios e também a fiscalização em relação à possibilidade de efetivamente termos o artigo 26A implementado nas escolas. 15 minutos, tá, Márcia? Tá bem, Grazi, muito obrigada. Desculpa a intimidade, né, Graziela, mas enfim, a gente está aí bem próximo. Agradecer especialmente o convite, né, para estar aqui nesse painel hoje. Agradecer o Cadu, a Janaína, o Mário e a Luísa, que são da escola e estão aí nos bastidores nos auxiliando, né, para essa atividade. Cumprimentar a ti, Graziela, por essa mediação, né, e pelo teu trabalho, né, de pesquisa aí, importante contribuição também, né, e cumprimentando a ti, cumprimento todos os integrantes do GT 26A, que é um trabalho necessário, né, enquanto a gente não tiver isso capilarizado e incrustado em cada um das pessoas, né, então a gente precisa ter um trabalho forte aí de fiscalização. Cumprimentar o Ângelo pela sua fala e pelo belo trabalho que conduz à frente da escola, junto com sua equipe, né? Mas é preciso que nós tenhamos gestores que possam aceitar esses desafios, porque por vezes a gente acaba tendo barreiras, né? Pelos gestores das escolas, às vezes, para o desenvolvimento de algumas atividades. Então, parabéns aí pelo trabalho. E cumprimentar a Rita, a auditora, que vai falar depois para a gente, dando um olhar um pouco mais da fiscalização externa, né, por parte do Tribunal de Contas em relação ao tema. Falar de antirracismo na escola, né, desafios para gestão e fiscalização, é falar exatamente de desafios, né? Então, a minha fala aqui, brevemente, né, a gente vai aí retomar, embora todo mundo que esteja aqui nos acompanhando, e que bom que a gente tem representação aí do estado inteiro, né, e do Brasil inteiro, mas retomar a questão do 26A e por que a gente tem que ter uma legislação ainda que remete, né, a esse compromisso. Vou falar um pouquinho mais sobre a nossa resolução do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, relativo à educação das relações étnico-raciais e desta norma no sistema estadual. E também a enfatizar, finalizar aí com 3 desafios que nós entendemos que são ainda grandes, né, nesse momento que nós estamos vivenciando. Então, bom, primeiro dizer que, por que a gente tem que falar, né, do antirracismo na escola? Porque a questão do racismo é uma construção, né, é uma construção que nós temos aí, um fenômeno ideológico, né, e acaba tendo essa sua dinâmica, né, revitalizada e mantida aí com a evolução das sociedades, das conjunturas históricas, e a gente tem momentos onde isso acaba sendo mais forte e outros momentos um pouco mais relativizados, mas que acaba aí multiplicando vulnerabilidades, que acho que é importante a gente poder contrapor tudo isso. E o antirracismo, como sendo uma postura, né, uma ideologia que se opõe ao racismo, ela vem contra qualquer prática, né, de discriminação, de segregação racial, de questões das relações étnicas que possa aí contrapor. Então, é importantíssimo que o debate ele possa acontecer no interior das escolas, que é um espaço, né, de construção e de formação social também. A escola tem uma função social específica, mas é importante que isso possa ser debatido, porque essa desconstrução ela é necessária ser feita. Então, é preciso que nós tenhamos esse enfoque. E aí, na verdade, quando a gente tem o artigo 26A na LDB, dizendo que a gente tem que ter nos estabelecimentos de ensino, né, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, estabelecimentos públicos ou das instituições privadas, então toda a rede pública, municipal, estadual e todas as instituições privadas ou comunitárias. A questão da obrigatoriedade do estudo da história e da cultura significa que a gente tem que trazer para dentro de uma legislação algo que deveria ser da nossa prática usual e valorização da nossa história e discussão daquilo que é a nossa vida, especialmente.
porém, a gente tem que ter aí um movimento, uma luta, né, para que a gente tenha na legislação essa obrigatoriedade instituída para que a gente possa cumprir. Então, que bom que chegasse o tempo de nós não precisarmos buscar ter essas situações legais, institucionalizadas, porque fossem da nossa prática, da nossa vivência cotidiana. Infelizmente, essa não é ainda a nossa realidade, então nós precisamos, sim, continuar lutando, resistindo, para que a gente consiga, né, transformar essa realidade que nós temos numa questão futura. E aí, o Conselho Estadual de Educação, enfim, decorrente também do 26A, das normas do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação precisa se manifestar também para o seu sistema. E é importante dizer que o se manifesta, quando orienta os seus integrantes, ele fala com quem? Ele fala com toda a rede estadual, então toda a rede pública estadual pertence ao sistema estadual de ensino. O Conselho Estadual também fala para todas as instituições privadas ou comunitárias que oferecem educação básica, então para além da etapa de educação infantil, oferta ensino fundamental, ensino médio, enfim, e todas as modalidades, seja cursos técnicos, né, de nível médio, curso normal, enfim, todas as instituições de educação básica, privadas ou comunitárias, do território inteiro do estado também pertencem ao sistema estadual e ainda pertencem ao sistema estadual, ao ERGS, como instituição de ensino superior, então é a única instituição de ensino superior que faz parte do Conselho Estadual de Educação, do sistema estadual, e também um conjunto aí de aproximadamente 72 municípios que não tem sistema próprio de ensino, não tem uma lei municipal que institui o sistema, portanto, os seus conselhos municipais não têm a função normativa. Então, esse conjunto de 72 municípios, mais ou menos, também pertencem. Então, quando o Conselho Estadual exara uma norma, seja ela uma deliberação, um parecer, uma resolução, uma indicação, ele fala diretamente desses integrantes do sistema. E além desses integrantes, obviamente que o órgão normativo é o Conselho e o órgão executivo, digamos assim, do sistema é a Secretaria de Educação do Estado. E aí, em 2009, o Conselho Estadual, então, se manifesta para os integrantes do sistema estadual com a Resolução 297. Esta é a nossa resolução que institui aqui normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a questão das relações étnico-raciais. Então, nessa resolução, nós temos lá a definição destas normas complementares, né, para as diretrizes curriculares nacionais, para a educação das relações étnico-raciais e, obviamente, né, enfatizando o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, e também da questão do ensino da história e da cultura indígena. E isso precisa ser efetivado, então, em todos esses estabelecimentos de ensino, em todas essas instituições de ensino que eu citei anteriormente, que precisam, né, que fazem parte do sistema e, portanto, precisam cumprir essas normas. E aí, essa nossa resolução 297 também, ela vem dizer que todas essas instituições de ensino precisariam ter uma ação primeira de redimensionamento dos seus projetos políticos pedagógicos, das suas propostas pedagógicas, para que pudessem, então, contemplar, tanto na questão curricular, na organização curricular de documentos, enfim, mas também na prática curricular, porque a gente tem aí os currículos, né, do currículo, a gente sabe que a gente tem um currículo formal, a gente tem um currículo em ação e a gente tem um currículo oculto. E que muitas vezes essas situações e essa relação acaba acontecendo no currículo oculto, não está expresso nem na ação e nem no currículo formal. Mas aqui a nossa resolução, ela traz que também no currículo formal nós precisaríamos redimensionar e indicar objetos do conhecimento, enfim, conteúdos que pudessem atender a finalidade expressa nas diretrizes curriculares nacionais aí para a educação das relações étnico-raciais. Além disso, a nossa norma traz um conjunto de situações que precisam estar
explicitadas nos documentos escolares, então, obviamente, no projeto político-pedagógico, com essa intencionalidade de ação pedagógica, né? Projeto político, porque tem uma intenção por trás, essa intenção precisa estar expressa, mas também traz uma série de ações que dentro, né, do interior das escolas, no interior de todas as instituições de ensino, precisam também se efetivar para dar conta desse objetivo maior, dessa finalidade maior da educação para as relações étnico-raciais. Então, a primeira questão que a gente traz no detalhamento dessa norma é a questão de que conteúdos e temáticas referidos resolução, tanto para a questão da história e cultura afro-brasileira e africana e da história e cultura indígena, precisam ser trabalhados de uma forma interdisciplinar. Porque nós não podemos ter apenas um componente curricular, um professor da escola que possa desenvolver isso. Obviamente que é um início de trabalho para que a gente possa ir engajando o contexto todo e o conjunto todo das instituições. Mas é preciso que esse tema seja um tema interdisciplinar e que possa ter a contribuição das diferentes áreas do conhecimento para a gente entender esse movimento necessário. Então, a gente fala muito, né, dessa questão da mais inter, pluri, multidisciplinar, e aí vai muito das concepções que cada projeto político-pedagógico vai pautar nos seus documentos, né? Mas independente da forma de organização das instituições de ensino, que esse trabalho possa acontecer de uma forma mais coletiva. Uma outra questão que a gente traz na norma também é a necessidade de qualificação, de formação dos profissionais da escola, das instituições de ensino sobre a temática. Porque a gente sabe que algumas questões elas são muito superficiais e tem uma visão, inclusive, distorcida do que é real. Então, é necessário que a formação continuada possa trazer também a temática da questão da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena na pauta das formações continuadas, para que se tenha, né, e a gente tenha aí ao longo dessa trajetória, mais materiais construídos, produzidos, né, especificamente para que essa formação possa acontecer e para que o trabalho, né, seja desenvolvido de forma mais adequada. Além disso, a nossa norma fala de canais de comunicação e integração com grupos, né, do movimento social, que a gente possa ter essa comunicação, essa inter-relação, para que a gente entenda, né, essa situação. Como o professor, o diretor Ângelo comentou, né, a gente tem que envolver brancos e negros na discussão, e essa discussão ela tem que ser uma discussão que seja apropriada, né, de uma forma qualificada, e nada melhor do que nós termos essa comunicação direta com movimentos sociais, com a questão de grupos, de instituições, com instituições formadoras de professores que têm uma expertise nesse tema também, que a gente possa ter isso, e que a gente possa ter essa comunicação com núcleos, né, de estudos e pesquisas, para que esta formação ela possa ser mais qualificada. Ainda temos na nossa norma, né, que as instituições escolares e acadêmicas, elas precisam consignar nos seus planos do estabelecimento projetos de capacitação. Então, além de ter lá no projeto político-pedagógico essa temática expressa, né, como essa intencionalidade, de ter uma formação continuada, né, em âmbito da escola, é preciso que essa intenção de formação continuada possa estar explicitada num projeto de formação continuada para esse tema. Também a gente faz a indicação para a busca, né, para a aquisição de materiais didático-pedagógicos, de livros, enfim, de todo o material que possa contribuir para o trabalho, né, para o desenvolvimento do trabalho no interior dos estabelecimentos de ensino. Também a busca de recursos, né, porque a gente sabe que a gente precisa ter um aporte, né, e um suporte de recursos para que isso aconteça. E, além disso, né, a gente fala de uma interação entre as instituições de ensino e todos os organismos governamentais, para que a gente tenha ações articuladas e que essas ações articuladas também possam potencializar recursos. E, em função do tempo, né, uma outra questão que a norma acaba trazendo é a questão de instituições de ensino possam produzir os relatórios de
atividades que são desenvolvidas e possam arquivar esses relatórios como comprovação do trabalho que vem fazendo. Porque não basta apenas estar nos documentos formais da escola, projeto político-pedagógico, no planejamento curricular, se as ações efetivamente não são realizadas e não são registradas aí, né, a importância desse trabalho. E aí, para concluir, em função do tempo, né, nós entendemos que nós temos 3 desafios importantes. O primeiro desafio é superar essa realidade que nós ainda temos, né, de discriminação, de segregação em função das relações étnico-raciais. Um desafio permanente que vai continuar, ele existe há mais tempo, ele está no nosso presente, ele precisa ser permanente, que é a questão da formação. Então, formar é algo necessário, e aí formar todos e todas, né, cidadãs e cidadãos, professoras e professores, educadoras e educadores, estudantes de todos os segmentos, enfim, a comunidade como um todo. E a questão de valorizar. Então, temos aí os desafios de superar, formar e valorizar. Nós precisamos valorizar a nossa história, a nossa cultura, a nossa trajetória, a nossa constituição enquanto sociedade. E aí ficam, acho que, esses pontos aí, basicamente, para o nosso debate, que depois na interação será ainda mais qualificado pela interação dos nossos participantes. Então, deixo aqui também a divulgação do nosso site. O site do Conselho foi revitalizado agora no último período. Semana passada nós tivemos aí um novo layout, porque as pessoas têm dificuldade de encontrar as legislações, inclusive específicas, né, por tema no Conselho. Então a gente revitalizou. E como a gente está nesse período de pandemia, né, Graziela, de distanciamento, enfim, a gente também teve que se reinventar enquanto Conselho. E aí nós criamos um canal de comunicação no YouTube. Nós temos um canal direto lá no YouTube, onde todas as plenárias são transmitidas ao vivo nas quartas-feiras, entre 8 e 10 da manhã. Então, as plenárias do Conselho são públicas, elas são abertas, e desde julho, então, nós temos esse canal. E também criamos páginas, né, no Instagram e no Facebook, para que essa comunicação ela seja mais próxima também da nossa comunidade. Então, além do site, tem o canal do YouTube, Instagram e Facebook, Conselho RS. Vocês podem se inscrever no canal e curtir as nossas páginas para acompanhar o trabalho do Conselho. Obrigada, te devolvo a palavra, Grazi. Muito obrigada, Márcia, pelas contribuições. Eu já fiquei aqui anotando um monte de questões, já louca para fazer um monte de perguntas também, né? Porque quando a gente fala de conselho, né, e conselho da educação, a gente pensa muito na fiscalização, né? Bom, normatizados, fizemos as normas, tá deliberadas essas normas, e aí sempre fica o quê? De como fazer, principalmente por ser uma demanda gigante, é o Estado, nós estamos falando do Estado do Rio Grande do Sul, como fiscalizar para ver se realmente estas normas estão sendo trabalhadas, né? E pelo que, ouvindo a tua fala, Márcia, ficou para nós evidente que as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais está bem pautada dentro desta norma, né? Ela está garantida, ela olha para o movimento negro, ela olha para o movimento social, ela olha para o movimento indígena, dialoga com outros espaços, que a própria diretriz traz, né? As diretrizes curriculares nacionais nos traz essa reflexão. Mas aí fica, né, a pergunta, e como a gente fiscaliza para ver se está? Então, guarda aí, porque é uma questão que eu gostaria muito de te ouvir. Como fiscalizar para ver se realmente na prática isso está acontecendo? E, bom, e falando de fiscalizar, então, né, Rita, vamos ter a grata alegria de poder, então, estar ouvindo a Rita, que vai estar falando e mostrando um pouco para nós esses desafios. Não, como está sendo a fiscalização. Então, Rita, por favor, já quero agradecer de antemão essa parceria que o TCE tem tido, e acho que é um momento importante de exaltar, né? Como disse o Ângelo, nós tivemos uma evolução muito grande dentro desse espaço, dentro dessa instituição, que deve ser reconhecida, e acho que isso é extremamente importante para a nossa sociedade, para o meu povo, para o nosso povo, né? A gente poder começar a ver que as instituições, né, que o Estado está começando a olhar para essa sociedade da forma como deveria. Então, por favor, Rita. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao presidente da minha instituição, o conselheiro Estilac Xavier, agradecer ao
diretor da escola, o meu colega auditor Cadu, agradecer a minha colega da escola, Janaína, que me indicou para eu participar desse grupo de trabalho relativo ao artigo 26A, e agradecer especialmente a minha colega Andréia Malman Couto, que desde o início está implicada nessa pauta relativa à fiscalização do artigo 26A, que eu entendo que ela é uma pauta fundamental no nosso país, independente de sermos brancos ou de sermos negros, brancas ou negras, essa pauta é de responsabilidade de todos nós, principalmente nós, servidores e servidoras públicas, que temos por obrigação cumprir a nossa Constituição. A Graziela, também quero agradecer aqui as falas do Ângelo. Eu já fiscalizei na ponta, eu já fiz auditoria na ponta, eu digo num município, auditoria em loco, em relação ao artigo 26A, no exercício de 2016, já que o nosso Tribunal de Contas está, por meio da Andréia, de um grupo de trabalho institucionalmente implicado desde o ano de 2013. Então, no ano de 2015, nós fizemos o primeiro diagnóstico, depois eu vou explicar para vocês. No ano de 2016, no nosso memorando da auditoria municipal, que vem do Serviço de Auditoria Municipal, nos foi orientado a fazer auditoria nesse tema, e eu fui uma das auditoras que fiz auditoria nesse tema, então eu fui muito contemplada pela fala do Ângelo e também pela fala da Márcia, né? A Graziela colocava a questão do racismo institucional. Sim, esse racismo institucional, ele advém, nós estamos no racismo estrutural, que todos que estamos aqui conhecemos, né, sabemos, e esse racismo institucional é o racismo que permeia as nossas instituições de poder e as nossas instituições de controle. Então, quando eu agradeço ao presidente, ao diretor da escola e às minhas colegas, eu estou querendo agradecer por essa pauta estar na ordem do dia do nosso tribunal, né? Então, a partir desse primeiro momento que eu fiz os agradecimentos, e é muito importante isso porque, gente, porque eu sou deslocada, eu sou uma auditora de campo, eu deveria, no tradicional, na concepção tradicional, estar auditando temas tradicionais, né? Porque esse tema do artigo 26A não é um tema que é tradicional dos tribunais de contas, de nenhum tribunal de contas do Brasil, né? É um tema que nós estamos tateando, que nós estamos aprendendo, porque isso diz de nós avaliarmos políticas públicas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, é muito importante quando nós temos uma instituição que desloca alguém do seu corpo técnico para trabalhar com essa questão, diz da boa vontade da instituição e encarar de verdade, em assumir de verdade essa pauta como uma pauta sendo sua. Agora, nesse segundo momento, né, eu quero dizer que uma das atribuições mais importantes do Tribunal de Contas da União e dos tribunais de contas estaduais está ali no artigo 71 da Constituição Federal, inciso 1, que ele é aplicado por similaridade aos tribunais de contas estaduais e também está na nossa Constituição estadual, que é o Tribunal de Contas apreciar anualmente as contas dos prefeitos municipais ou das prefeitas municipais. Então, anualmente tem um processo de contas anuais, e desse processo de contas anuais sai um parecer prévio sobre a atuação, né, governamental, a atuação, digamos assim, política num sentido amplo, não num sentido partidário, mas como que aquele prefeito, aquela prefeita fizeram a gestão do município. O que eles fizeram? Se eles cumpriram a Constituição, se eles aplicaram os recursos que é para ser aplicado na educação, na saúde, se eles cumpriram com a lei da responsabilidade fiscal, e como que o Tribunal de Contas quer,
analisar e contribuir na questão da implementação, da aplicabilidade, da implementação do artigo 26A. O Tribunal de Contas pretende, nós já estamos nesse caminho, nesse processo, fazer um diagnóstico por meio de um questionário, enviar esse diagnóstico, ele já foi feito no ano de foi enviado já esse questionário no ano de 2018 para os municípios, que saiu já, nós temos já o diagnóstico que eu vou apresentar num terceiro momento aqui para vocês, né? Então, esse diagnóstico, nós pretendemos, o tribunal pretende colocar nesse parecer prévio relativo às contas dos prefeitos ou das prefeitas. E esse parecer prévio, ele vai para o Poder Legislativo Municipal, onde ele será julgado pelos vereadores e pelas vereadoras. Então, eu quero que vocês entendam como é que é o processo, porque esse processo, ele depende de uma atuação em rede. Como assim? Depende de toda a mobilização da sociedade. Não basta, vocês entendem assim, que uma política pública, eu sempre penso assim, quando eu estou falando sobre política pública, né? Uma política pública, ela advém de um compromisso do eleito e da eleita. Né? Antes deles serem eleitos, um eleito e uma eleita, ele não é eleito só por um voto, né, por um voto individual. Ele faz alianças, ele faz acordo com a sociedade civil. Então, o quanto é importante a sociedade civil, os conselhos municipais de educação, os movimentos sociais estarem mobilizados para cobrarem isso do eleito e da eleita, para que ele realmente implemente. Não basta uma punição. O tribunal não tem como punir alguém porque não implementa. Punir assim individualmente, num processo de contas especial. Ele tem sim como avaliar aquela política e colocar no parecer prévio. O que é uma política pública? Uma política pública é toda a ação governamental que advém ou de uma agenda, né, ou, eu diria assim, da Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, ela estabelece no artigo 5º, e lá nos seus objetivos fundamentais, quais são políticas públicas que devem de estar na pauta de eleitos e eleitas. E entre elas é a educação, e dentro da educação, especializando, é o artigo 26A. Então, o que o tribunal fez no exercício de 2018? Ele disparou um questionário para todos os 497 municípios gaúchos, dentre esses, 489 responderam, para ter um diagnóstico de como está a situação e a aplicabilidade e a implementação do artigo 26A nos municípios gaúchos. Desse diagnóstico, nós fizemos aqui um PowerPoint para mostrar para vocês o que apareceu nesse diagnóstico, qual é a pretensão do tribunal. A partir do próximo ano, o artigo 26A estar nesse parecer prévio relativo às contas municipais anuais, que, como eu disse, está ali no artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal, que, do meu ponto de vista, é a nossa grande atribuição constitucional. Por que nós temos de estar mobilizados enquanto sociedade civil, enquanto movimentos sociais? Falo assim, nós, em relação à sociedade, né? Enquanto conselho municipais, porque nós temos que pressionar para que o artigo 26A e demais políticas públicas sejam implementadas. Agora, nesse terceiro momento, eu passo para vocês a apresentar o diagnóstico do tribunal que foi montado em relação ao ano de 2018, tá? E que nós pretendemos disparar esse questionário todos os anos. Eu passo para a apresentação dele, eu peço só um pouquinho de paciência, porque é a primeira vez que eu vou apresentar numa live a PowerPoint, e depois nós podemos, no segundo momento, no segundo momento da live, que é o debate, nós podemos discutir mais. Vocês já estão enxergando ou não? Ainda não.
para aí, agora sim. E agora? Tá vindo. Tá vindo? Mas a gente está vendo a tela do Google agora Meet. agora só um pouquinho. Não? Rita, tu clica na apresentação do PowerPoint. Abre o PowerPoint. Tá. Isso. Aí, agora tu pode abrir ele normal, sim. Pode abrir ele normal. Estamos vendo. Tá. Bom, então aqui é a fiscalização do cumprimento do artigo 26A da LDB, como vocês estão vendo, e eu vou explicar, né, fazer uma rápida explicação da metodologia. Esse questionário, ele foi aplicado por meio do controle interno aos municípios gaúchos, relativo ao exercício de 2018, cujas respostas foram em maio de 2019. Todas essas respostas foram validadas pelos Conselhos Municipais de Educação e, posteriormente, foram publicadas em relatórios. São 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 489 responderam, o que equivale a 98,4% que responderam ao questionário, tá? Então, aqui, já vou passar para a lâmina 4, para dar tempo de eu, mais ou menos, mostrar todas para vocês. Na lâmina 4, dos 489 municípios, 453 informaram que implantaram e executaram o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, conforme o previsto no artigo da LDB 26A. 7,4% informaram que não aplicaram. A lâmina 5 traz a informação sobre se o Executivo Municipal, né, o Poder Executivo Municipal ou o Conselho Municipal de Educação criaram no município alguma legislação específica relativa ao 26A ou se seguiram a LDB simplesmente, né? Em 44... desculpa, pulei aqui. Assim constatou-se, né, que no exercício de 2018, 44 municípios possuíam normativas advindas do Poder Executivo e do Conselho Municipal relativa à implementação do artigo 26A, o que equivale a 9% dos municípios. 21 municípios, o que equivale a 4,3%, apenas o Executivo Municipal elaborou alguma normativa. 149 municípios, o Conselho Municipal de Educação elaborou normativas, o que corresponde a 30,5%. E vejam, 275 municípios, mais da metade, não tinha nenhuma normativa. Aqui segue, né, especificando na questão dos projetos pedagógicos, tá? A lâmina 7. Estão enxergando aí? Tá tudo certo? Tudo certo, Grazi? Tá. Pode botar em tela cheia se quiser, Rita, que daí a gente vê um Enxerga melhor? Tá, para aí. Para aí. Aí? Não. Não, pode seguir assim, tá? A gente tá vendo. Tá. Então, essa lâmina 6, né, traz as informativas, traz a percentagem dos projetos pedagógicos em relação a história e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. Sim para os 3 itens 381, não para os 3 itens 38. Então, 77% dos municípios incorporaram nos seus projetos pedagógicos o ensino de histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, e não 38 para os 3 itens, correspondente a 7,8%, que é 38 municípios. E abaixo aqui está especificados
História e culturas africanas, História e culturas afro-brasileiras, História e culturas indígenas. A lâmina 7 segue para os planos de ensino, sim para os 3 itens, 402, 82% dos municípios, e não para os 3 itens, 20% dos municípios. A lâmina 8. Tendo em vista o parágrafo 2º do artigo 26A, os conteúdos de histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas são ministradas nas disciplinas de História, primeiro lugar, depois Artes, depois em todas as disciplinas, depois em Literatura e em nenhuma disciplina. Ainda aqui, eu não sei, depois vamos fazer as observações, mas eu percebo aqui nessa lâmina que transversalmente o tema não é tratado, né? E ele deveria estar tratado, né? Claro que a lei especifica essas história, artes e literatura, mas vejam bem, nós estamos falando aqui de uma quebra de paradigma, né? De um paradigma que é colonialista, que ele é patriarcal e que ele é racista, né? Colonialista racista. Então, do meu ponto de vista, os planos, os projetos deveriam ter incorporado em todas as disciplinas. Essa é a lâmina 8. Segue aqui a abrangência, ó. Tendo em vista o parágrafo seguinte, tendo em vista o parágrafo 2º do artigo 26A, os conteúdos de histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas são ministrados. Olhem só aqui, pessoal. Educação infantil, todos os anos, 386, não 106. Ensino fundamental, há alguns anos, desculpa, aqui eu fiz uma análise errada, aqui, ó. Educação infantil, em alguns anos, não é aplicado o artigo 26A na educação infantil. Em todos os anos aqui, que eu entendi aqui que tinha, e não aqui, 103 municípios, tá? No ensino fundamental, 61, todos os anos 414, não 14. Ensino médio, alguns anos 5, todos os anos 34, não 450. Segue na abrangência. Tendo em vista o parágrafo 2º do artigo 26A, os conteúdos de histórias e culturas africanas, afro-brasileiros, indígenas são ministrados. Educação infantil, todas as escolas municipais, algumas escolas municipais, nenhuma escolas municipais. Aqui é um número de municípios. Ensino fundamental, 453, todos os municípios responderam, algumas escolas municipais, 21, nenhuma escola fundamental, 15. Competências técnicas, lâmina 11. Houve concurso público para o magistério municipal, no qual o ensino da história e cultura africana, das histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, foi exigido dentre os conteúdos a serem estudados pelos candidatos com previsão em edital nos anos de 2016 a 2018. Essa lâmina aqui foi uma das lâminas que eu mais entendi como importante, porque para mim ela denotou na interpretação dela que a política pública de implementação do artigo 26A não está sendo implementada em rede. Vejam bem aqui, ó. 235 municípios não cobraram em seus concursos, em seus editais de concurso público, conteúdo relativo ao artigo 26A. Apenas 94 municípios cobraram, e não foi realizado concurso público nesse período. Porque o que acontece? O município, para a política pública, quebrar um paradigma e realmente encabeçar, levar um processo de transformação, é necessário que ela esteja em rede. Então, se esse assunto, né, se esse tema é por obrigação estar sendo aplicado dentro da sala de aula, é necessário ele estar sendo cobrado nos concursos públicos, coisa que aqui denota que não, então não tem essa atuação em rede. A lâmina 12 trata dos recursos financeiros.
Então, de fundamental importância, porque demonstra quanto foi destinado especificamente dos recursos municipais para o cumprimento do artigo 26A nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, principalmente porque demonstra que os recursos não estão sendo destinados para a maioria da população, o que denota que quem paga mais impostos no Brasil não tem acesso ainda aos recursos por meio das políticas públicas. O que a gente percebe, olha, que nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, mais de 70% dos municípios não tiveram nenhum valor aplicado na implementação do artigo 26A. Nesses mesmos exercícios, entre 8,8% a 10,4% dos municípios tiveram até R$ 1.000 aplicados na implementação do artigo 26A. Nesses mesmos exercícios, entre 1,8% a 3,1% dos municípios tiveram entre 5.000 a 10.000 aplicado na implementação do artigo 26A. Por fim, em todos os exercícios, esses que nós estamos nos referindo, né, 2015, 2016, 2017, 2018, entre 4,1% a 6,3% dos municípios tiveram acima de 10.000 aplicado na implementação do artigo 26A. Talvez seja difícil de especificar isso, né, no plano de contas, em razão da alta especialização que deveria aparecer um item no plano de contas de quanto que é aplicado no artigo 26A. Passamos para a lâmina 13, eu vou apressar um pouquinho. A lâmina 13 especifica os recursos estaduais e os recursos federais. Mas, olhem só, mais de 90% dos municípios não tiveram nem recurso estadual e nem recurso federal para a aplicação e implementação do artigo 26A. A lâmina 14 especifica o total de recursos investidos, somando o investido pelo município, estado, União, entre 69,3% a 74,2% dos municípios não tiveram nenhum recurso aplicado dessas 3 esferas conjuntas na implementação do artigo 26A. A lâmina 15, são 22 lâminas, já estamos nos aproximando do fim. Ela demonstra no que foram aplicados os recursos quando existiram. Primeiro, formação continuada específica relativa ao tema, 158 municípios. Segundo, compra de material didático permanente, 147 municípios. Terceiro, eventos específicos na temática, 97 municípios. Quarto, projetos específicos no tema, 94. Quinto, elaboração de material didático específico, 54. A lâmina 16 trata da formação de professores professoras e professores capacitadas para o cumprimento do artigo 26A nos exercícios entre 2016 e 2018. Nos 3 exercícios, 2016, 2017 e 2018, entre 50,6% a 52,3% dos municípios não havia professor e professora capacitado. Nos 3 exercícios, entre 19,3% a 20,7% dos municípios, havia de 0,1% a 25% de professores capacitados. Nos 3 exercícios, entre 2,5% a 3,9% dos municípios, havia de 25,1% a 50% de professores e professoras capacitados e capacitadas. Nos 3 exercícios, 2016, 2017 e 2018, entre 2,5% a 4,5% dos municípios, havia entre 50,1% a 75% de professoras capacitadas. E nos 3 exercícios, entre 5,3% a 11,7% dos municípios, havia entre 75,1% a 99% de professores capacitados. A lâmina 16, agora a lâmina
Peraí, porque eu me perdi. Formação, lâmina, tipos, tá, só um pouquinho. 17. Rita, temos 2 minutos, tá? Tá. Então, depois eu volto aqui para as lâminas, qualquer coisa da questão da formação aqui, e eu vou passar para vocês a lâmina que encerra, né, para nós termos essa ideia final aqui, e depois nos debates nós podemos conversar mais. Então, a amostra abordou 489 municípios, apesar dos questionários terem sido disparados para os 497 municípios, 453 municípios responderam que implantaram, que está em plena execução, claro, com todas essas especificidades que a lâmina traz. Não possui norma 275 municípios. O artigo 26A está previsto nos projetos pedagógicos de 381 municípios. 402 municípios contém a previsão do 26A nos planos de ensino. Conteúdos não ministrados na educação infantil, como já havia mostrado lá, 103 municípios, nenhum professor capacitado, 250 municípios, quer dizer que é metade dos nossos municípios, e sem investimento financeiro, 70% dos municípios. Pronto. Muito obrigado, Rita, por esse retorno. Eu não sei se eu sentada eu já estou, né? Se choro ou se, enfim, né? A gente vai vendo aí os dados, né, colhidos e recebidos desses municípios. Acho que é importante fazer um destaque, né, que nesse primeiro momento Grazi, desculpa, eu acho que eu desliguei o teu microfone quando eu fui desligar o da Rita. Tá sem som. Sim, desligou. Tudo bem. Mas vamos lá, eu não sei que parte vocês escutaram, mas estava refletindo sobre que hoje nós temos aí, então, um parâmetro, né, um diagnóstico em relação às escolas municipais, né? E a gente pôde observar, de acordo com os dados apresentados pela Rita, os dados obtidos pelo TCE, que de tudo que a gente vem aqui discutindo desde a fala do Ângelo até a fala da Márcia e encerrando com a fala da Rita, que há algumas questões que nos instigam. E, então, nós já tivemos aí, então, algumas questões, eu vou ler, partilhar com vocês essas questões, e aí já vou me dirigindo, né, Ângelo, Rita e Márcia, aquilo que cabe para cada um, para que a gente possa, então, fazer um bloco de retorno, tá, dessas questões. E aí o tempo ele vai ser um pouco mais reduzido, eu vou pedir para que a gente possa ser breve nas respostas, tá, para que a gente possa depois ter um momento final, né, na fala de vocês. Então, a Cláudia Romero pergunta, né, fora os professores, Ângelo, essa é para você, tá, fora os professores do projeto Afroativos, tá, os demais professores também se engajam na educação antirracista? Então, essa é uma primeira pergunta. O Edson Menezes pergunta, muitas escolas ainda trabalham o 20 de novembro como algo meio que folclorizado, né, e sem reflexões críticas. O Edson traz aí uma reflexão para nós. A Sharon Santos pergunta, e essa pergunta é, quais as alterações que a escola, Ângelo, fez no seu PPP para contemplar as ações da ERER? Tá? A Andréia Malma pergunta, a lei prevê que o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena seja ministrado em todo o currículo escolar, especialmente nas disciplinas de história, artes e literatura. Ângelo, a tua escola, né, isso vem sendo realizado, além dos projetos que descreve. Conselho, Márcia, o Conselho fiscaliza o cumprimento da lei pelas escolas estaduais? De que forma é feita a fiscalização? Sharon pede desculpa, mas comenta ali, mas não é uma questão de boa vontade, é obrigação. Ela pergunta, ela está errada? E aí, Rita, também acho que é uma pergunta que também faz
é para ti, né? Não é boa vontade, não é obrigação a aplicação das leis? Patrícia Gonçalves pergunta, o que implica esta avaliação se não há punição, Rita? Todo esse processo que foi feito de avaliar, de ter um retorno dos municípios, ouvindo o teu relato, então a Patrícia pergunta, por quê? Né? A Marisete Pinto pergunta como os conselhos municipais podem atuar e também fiscalizar essa ação do TCE, do diagnóstico, se antevendo e juntos acompanhando a resposta do gestor. Digo, também o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, não só o de Educação. Então, acho que ela quer perguntar por que o Conselho de Igualdade Racial também não pode se responsabilizar por estar sendo parceiro, né, nessa questão. E a Gladys pergunta para todos os três. Então, quando vocês forem fazer o retorno, né, diante da radiografia da fiscalização, que aponta o baixo uso de recursos, né, para a implementação, como é que a mesa entende o seu papel específico, cada um no seu lugar? Ângelo como gestor, Márcia como presidenta do conselho, Rita como auditora, né? Como é que vocês entendem, então, o papel para fazer efetivamente que a lei seja cumprida, né? E o Ricardo coloca, mas se não foram aplicados os recursos, essa pergunta para ti, Rita, não caberia o TCE fazer os apontamentos, né? E aí, eu também quero finalizar com a minha pergunta, porque aí eu vou dar 5 minutos para cada um aí poder responder, mas eu quero fazer uma corresponsabilidade aqui diante dos dados, né? Nós sabemos que a nossa universidade, ela é colonizada, e como romper com esse sistema racista estruturante colonizador. A universidade, ela sempre foi um espaço elitista, né? E a gente sabe que por muitas vezes, até hoje, a universidade não prepara os professores para trabalhar, né, com uma educação antirracista, ela não prepara. E aí, no entendimento de vocês, eu também quero fazer essa pergunta, né? A universidade deveria está mudando a sua prática também, deveria. Mas, nesse momento, a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que isso está extremamente ausente. Com esses resultados que a gente vê, onde 70% dos municípios não investem, onde as formações, elas não acontecem da forma como deveria. Nenhum professor capacitado, 250 municípios. Como é que nós vamos efetivamente, então, cumprir com o artigo 26A. Ângelo, contigo. Eu falei inicialmente que eu conto com tenho muita sorte porque tenho professores na minha escola que são engajados nessa área, mas a gente não pode contar com a sorte, né? Nós precisamos, assim, em espaços onde não haja esse engajamento naturalmente estabelecido, é importante que o gestor promova a formação, né? Então, isso tem que ser colocado, porque nós estamos num movimento contracultural. O natural da nossa sociedade é a perpetuação do racismo. Eu tive a oportunidade agora nas lives que nós fizemos de, como eu que organizo a parte técnica das lives, eu assisti todas elas e de muito próximo. E eu comecei a observar uma coisa que eu não percebia antes, olhando outras lives de outras instituições, como só pessoas brancas falam em algumas instituições. Então, eu não perceberia isso se eu não tivesse com a minha sensibilidade sendo treinada, vamos dizer assim, educada, para perceber isso. De tanto assistir as lives que a minha escola produziu e os outros coletivos engajados com a escola produziram, a gente percebe, se desnaturaliza com a presença única das pessoas brancas. As pessoas, de modo geral, não estão desnaturalizadas, é algo a se promover. Então, nós precisamos ter formações que promovam isso, porque o natural é a perpetuação. Essas formações, elas estão ocorrendo na escola como algo corriqueiro. Então, sempre que houver uma formação, isso deve ser pautado. Sobre o PPP da escola. A nossa escola e as escolas do município, em grande parte, quase todas, estão com PPP extremamente desatualizados. Nós estamos com PPPs vencidos, vamos dizer assim. Então, o nosso PPP vigente não tem essas questões, tá? O que nós estamos trabalhando é para que o nosso próximo
PVP traga, sim, para que isso seja, de fato, institucionalizado, como já está nas nossas práticas, que esteja na Constituição da escola, pode dizer assim, né, já que o PVP funciona como se fosse a Constituição da escola. Os projetos, eles são motivadores do que acontece. E é importante ter projetos para que aquela pauta nunca esfrie. Mas eles não são a única ação que acontece. Então, o Atrativos, Construir Estereótipos, outros projetos, eles propõem atividades para que os professores estejam sempre com aquilo em mente e desafiando, por exemplo, criando feiras onde precisa se produzir. Teve um concurso de portas, por exemplo, que a professora Larice promoveu na escola, que foi um concurso onde a comunidade toda esteve envolvida, teve jurados, pais, alunos, toda a comunidade, que produziram portas com a temática africana, então, e os alunos maiores produziram cartazes. Então, todas as turmas ficaram envolvidas em alguma disciplina a produzir materiais para aquilo. Então, a gente tem que promover, esse concurso foi alusivo ao Dia de África. A gente tem que promover, através de ações específicas, que isso se torne algo pulverizado na realidade da escola. Não vai ser algo natural, então nós temos que tensionar isso constantemente. Sobre essa questão dos recursos, eu me pergunto se de fato os municípios que responderam que investiram zero, será que eles investiram zero mesmo? Será que eles não compraram nenhum livro? Bom, me preocupa que não tenham comprado, mas me preocupa também que eles compraram não intencionalmente. Isso não seja uma prática intencional. A gente não pode deixar as coisas irem ao sabor do vento. Então, é muito importante que haja intencionalidade na escolha dos materiais. Os livros precisam ser pensados, os autores precisam ser pensados, porque a gente não pode contar que num ano aconteça uma coisa, porque por acaso aconteceu, e no outro ano não aconteça. Tem que ser uma escolha disso. Eu repito, eu sou muito defensor dos projetos, porque os projetos eles são um tensionador constante. E o projeto traz para o café na sala dos professores aquela discussão. O projeto traz para a formação geral dos professores aquela discussão. Mas ele não pode ser o único responsável por aquilo dentro da escola. Ele tem que ser um fomentador das práticas em todos os níveis. E na nossa escola a gente tem visto isso acontecer da educação infantil até a EJA, em alguma medida, apesar de, infelizmente, nós ainda não termos o nosso PVP vigente contemplando isso. Muito obrigada pelo retorno, diretora Ângelo. Então, Márcia, já diretamente passando para ti. Bom, primeiro falar da fiscalização, né? Obviamente que o Conselho ele tem várias funções e uma delas também é fiscalizadora, né? A gente é um órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador do sistema. Então, a gente fiscaliza as normas que nós mesmos exaramos sobre o seu cumprimento. No caso da educação para as relações étnico-raciais, a nossa fiscalização tem sido na hora do credenciamento ou recredenciamento das instituições de ensino, quando nós recebemos os planos curriculares, né? Plano de curso, plano de ensino, enfim, onde nós acabamos olhando isso. E também olhamos a proposta, o projeto político-pedagógico, né? A proposta pedagógica que vem acompanhada do regimento, porque no Conselho nós aprovamos o regimento escolar das instituições que se credenciam logo ao se credenciar ou se recredenciar e fazem alguma alteração no regimento escolar. Mas nós solicitamos que o projeto político-pedagógico, que não é de nossa competência aprovar, isso é de âmbito das comunidades escolares, mas que ele venha acompanhando, então, o regimento escolar para que a gente possa verificar se é consonância, né? Há uma consonância entre esses documentos, porque entendemos que o projeto político-pedagógico, que é a intencionalidade da escola, né? O que ela deseja de contribuição naquele lugar onde ela está inserida e para aquelas pessoas às quais ela atende, qual é a sua intenção de trabalho, né? Que formação de sujeitos ela pretende. Então, nós olhamos nesses momentos de credenciamento e recredenciamento para análise desses documentos e verificamos se estão contempladas, né, a questão das normas relativas à educação das relações étnico-raciais. No nosso parecer, né, sobre as relações étnico-raciais, nós também fazemos aí a menção de fazer a fiscalização da prática em si. E aí nós estamos revisando agora a nossa norma, que é a Resolução 320, que fala sobre credenciamento, recredenciamento, inclusive descredenciamento, e nós estamos, nesta atualização, vendo a possibilidade de incluirmos
um questionário de monitoramento dessas ações, porque não são só as questões das relações étnico-raciais, obviamente que esse painel é referente a isso, mas nós temos uma série de outras questões que precisamos fiscalizar. Então, nós estamos pensando na atualização da nossa norma, que é a Resolução 320, que é de 2012, e aí precisa ser atualizada, nós criarmos aí um mecanismo de preenchimento, né, online, agora utilizar aí recursos, né, das tecnologias digitais de informação e comunicação, para que a gente tenha esse preenchimento por parte minimamente das mantenedoras, né, porque o conjunto de escolas acaba sendo bastante significativo na abrangência do Conselho Estadual e nós nos relacionamos diretamente com as mantenedoras. Então, a ideia é que as mantenedoras possam preencher um questionário, um formulário online, com as informações daquilo que são desenvolvidos da prática, para a gente sair dos documentos, então, PPPs e planejamentos curriculares, e nós termos um relato sobre a prática em si, e não só sobre as atividades feitas em relação diretamente com os estudantes, mas essas outras ações, né, de aquisição de materiais específicos, de formação, né, porque a nossa norma fala disso, e aí nós precisamos saber se isso é feito ou não. Mas hoje, a fiscalização por parte do Conselho Estadual de Educação, ela se dá nesses momentos, então, de credenciamento ou recredenciamento, se as relações étnico-raciais, a educação para as relações étnico-raciais, estão explicitadas nos documentos da escola, especialmente PPP, embora a gente não tenha ingerência sobre a aprovação, mas nós fazemos às vezes a indicação, né, a informação indicando essa inclusão, e nos planejamentos curriculares, que daí sim, planos de estudos, planos de curso, enfim, são aprovados nesse momento. E aí, se não estiver contemplado, o processo retorna até que isso seja adequado, e aí sim há a deliberação do Conselho para aprovação, no caso desse credenciamento ou recredenciamento. E aí agora a nossa tarefa é pensar nessa atualização da norma, que nós estamos trabalhando nessa atualização da norma já desde o final do ano passado, e aí em função agora da pandemia a gente acabou tendo uma suspensão dessa atividade para priorizar aí as orientações para esse período de pandemia, mas na retomada, né, da nossa revisão aí da norma 320, a ideia é fazer com que esses questionários possam movimentar. E aí acho que respondendo também um pouco da questionamento da Gladys e também de outras manifestações que eu acompanhei ali no chat, as legislações elas precisam ser acompanhadas, obviamente, para verificar se estão sendo cumpridas. Mas a gente sempre tem a intenção, e acredito também que depois na fala da auditora Rita, ela também poderá falar, num primeiro momento a gente tem um processo aí formativo, né? E um processo de acompanhamento das instituições no sentido de dar o suporte ou verificar quais são os motivos pelos quais essas instituições não cumprem a legislação. É falta de recursos, é falta de formação, para que a gente tenha políticas públicas efetivamente para isso acontecer. Porque, por vezes, né, eles dizem que sozinhos acabam não conseguindo. Então, num primeiro momento, a ideia é de estar ao lado dessas instituições no processo de fiscalização, para a gente verificar quais são as fragilidades e aí buscarmos, né, no conjunto, né, das instituições, inclusive, né, essa articulação das diferentes instituições para poder ter políticas públicas que atendam essas necessidades. Porque nós entendemos que essa realidade só vai mudar quando efetivamente políticas públicas voltadas para esses aspectos específicos, eles estejam garantidos. Porque, por exemplo, nós temos política de financiamento, nós temos política de repasse de recurso para as escolas, por exemplo. Só que se isso não estiver lá pautado e não estiver na prática cotidiana da escola, como concepção, como documento, mas como ação, essas questões só serão efetivadas quando provocadas por alguém externo. Então, nós precisamos incorporar isso nas nossas práticas, nós precisamos ter isto efetivamente para que isso saia do papel, saia da lei, saia do projeto político-pedagógico, saia dos planos de curso e seja incorporado na prática cotidiana de todos os envolvidos no processo educativo. Então, o processo de fiscalização, ele vem num primeiro momento para verificar, né, se está sendo cumprido ou não, e com um suporte de acompanhamento, numa questão mais educativa, para depois, então, vermos outros aspectos aí mais, entre aspas, né, punitivos, para que haja esse compromisso. Mas nós precisamos avançar bastante nesse sentido. Importante, Márcia, importante ouvir esse teu retorno, e eu me permito ainda, me dou a liberdade de poder comentar e de dizer que é uma missão difícil, né? Eu também sou conselheira
só que eu sou conselheira municipal de educação, e a gente tem o dever, né, de poder ter certeza, né, de como está sendo feito esse processo, né, pedagógico. E dentro do conselho, a gente tem uma missão muito mais específica, que é poder saber se realmente essas normativas estão saindo do papel, né? E acho que aí fica uma missão e um compromisso, né, do Conselho Estadual de poder estar pensando, inclusive, nessas estratégias, né? Como a gente vai saber que realmente as normas estão sendo aplicadas efetivamente, né? E aí eu pensei muito no relatório que tu falaste, né, que o pessoal tem que fazer. De repente, acho que está na hora do Conselho começar a receber esses relatórios, né? Acho que é uma estratégia de se pensar. Então, por favor, Rita, por gentileza. Primeiro, eu quero pedir desculpas para vocês, porque é a primeira vez que eu apresento um PowerPoint, e o PowerPoint ainda foi elaborado pela Andrea. Aí eu me confundi um pouquinho ali, porque eu fiz um roteiro aqui, e daí um pouco eu ficava no roteiro, outro pouco ali. Bom, então peço desculpas já porque eu me confundi um pouquinho ali. Mas assim, voltando à primeira questão que a Gladys fez, que é a questão se é questão de boa vontade ou não, a aplicação da legislação, não. Claro que não, a legislação nunca é questão de boa vontade da pessoa querer ou não aplicar, do gestor ou da gestora querer ou não aplicar a legislação. É uma obrigação aplicar a legislação. Quanto à questão da punição, essa questão é uma questão complexa. Vejam bem assim, nós temos uma Constituição, que ela é uma Constituição de 1988, e que ela é uma Constituição que nasceu de um pacto na sociedade, né? Então, essa Constituição, ela dá atribuições aos poderes e aos órgãos de controle. Eu vou dar um exemplo para vocês, quando eu falo de punição, para vocês verem como é que funciona a questão na prática, tá? Primeiro, eu quero dizer que sim, o Tribunal de Contas vai colocar no seu parecer prévio, que resulta da ação governamental do prefeito ou da prefeita durante o ano, a questão do artigo 26A. O que ele vai analisar? Primeiro, vamos por partes. O que ele vai analisar de acordo com a sua atribuição constitucional? Primeiro, ele vai analisar se existe norma específica. Segundo, se existe uma área no organograma da Secretaria Municipal de Educação que contemple a aplicação e a implementação do artigo 26A. Terceiro, se o artigo 26A está abordado nos documentos. Quarto, previsão orçamentária, abrangência do ensino e capacitação dos professores, certo? Agora eu vou relatar para vocês como é que eu falo da questão que eu quero que vocês entendam. Isso aqui vai estar no parecer prévio, então vejam bem, esse parecer prévio, ele vai para a Câmara Municipal de Vereadores e Vereadoras. E lá, dependendo de todos os itens que estão ali contemplados, os vereadores poderão julgar de acordo com o tribunal ou não. Esse parecer prévio que sai do tribunal, ele pode ser favorável às contas, desfavorável ou favorável com ressalvas. Então, os vereadores e as vereadoras poderão se manifestar. Por isso que eu digo que é importante o controle social. Mas vejam bem, eu quero dar um exemplo para vocês da auditoria, tá? Quando eu fiz a auditoria no artigo 26A, eu percebi que o artigo 26A em muitos municípios, em alguns dos municípios que eu fiz, claro, dentro da abordagem que eu fiz, trabalhavam com a questão de uma forma tradicional, certo? O professor na sala de aula trabalhava, por exemplo, Dia do Índio, 19 de abril. Então, ali teve uma escola que eles vestiam as crianças de índio conforme ela relatou no caderno de chamada. Eu pergunto para todos e todas que estão aqui, do ponto de vista substancial, material, de quebra do paradigma, de inclusão, né, da cultura indígena, dos indígenas, está correta essa forma de abordagem do ponto de vista pedagógico? Está correta? Claro que não. Não está correta. Vocês entendem? Agora, nós temos um pacto na Constituição, nós temos atribuições constitucionais. A técnica, que sou eu
eu posso até apontar isso num relatório. Olha, do meu ponto de vista, da pedagogia do Paulo Freire, da Constituição, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, do artigo 3º lá, inciso 4º, do artigo 1º, do preâmbulo da Constituição, isso não está correto. Agora, eu não posso me colocar no lugar do professor e da professora. Eu não tenho essas atribuições pela Constituição. Isso depende, sim, da comunidade escolar, estar atenta. A comunidade escolar que eu falo aqui são os movimentos sociais do entorno da escola, da direção da escola, dos professores, das professoras, estarem comprometidos, auto-incluídos nessa quebra de paradigma. Agora, eu não posso me colocar no lugar dessa professora. Eu não posso dizer que a prefeita eleita, por exemplo, ela tem acesso a isso que está sendo dado dentro da sala de aula. Não tem como, gente. Não existe isso, não tem como ela ter esse controle. Isso é um controle que se dá coletivamente, se dá dentro da escola, das discussões, dos projetos. Você sabe, é nesse sentido que eu falo. Então, eu entendo que o tribunal está fazendo, sim, a sua parte, quando ele verifica se isso está nos documentos, se isso está previsto no orçamento, se isso está na legislação municipal. Vocês viram ali que quase mais da metade não tem, nem o conselho tem. Nem o Conselho Municipal de Educação se mobilizou para dizer para o prefeito ou para a prefeita que esse conteúdo tem que ser abordado de uma forma de quebra de paradigma, de inclusão dentro do Estado brasileiro. Porque também não... Vocês vejam bem assim, por que a gente fala em artigo 26A? É para transformar. Eu li ontem, quando eu estava estudando o relatório que a Andréia fez, as lâminas que a Andréia fez, que estão excelentes, que nos dão muitos subsídios. Tem uma parte que diz assim, tem uma escola que trabalhou da seguinte forma: educação não tem cor. Não, nós temos que mostrar que até o momento a educação teve cor, sim, e teve uma cor branca. Nós temos que transformar isso. Agora, vejam bem, eu sou uma técnica. Como é que eu vou estar lá, dentro, dizendo o que o professor, ou a professora, ou a escola? O tribunal tem a atribuição constitucional de verificar se isso está abarcado, né, no sistema municipal, no sistema de educação municipal. Sim, agora nós não podemos, em razão do pacto constitucional, um técnico, uma técnica, não pode se colocar no lugar do eleito e da eleita, e nem do concursado para estar ali. Então, eu acho que dentro das nossas atribuições, nós estamos, sim, cumprindo, e para concluir, o tribunal está revisando, né, a sua resolução número 1009 de 2014, tá? Essa resolução, ela dispõe sobre os critérios a serem observados na apreciação das contas para fim de parecer, para incluir, né, o descumprimento do artigo 26A nesse parecer. Então, conjuntamente, o artigo 26A, com outras políticas que serão analisadas e com tudo que será analisado, poderá, sim, gerar um parecer desfavorável às contas municipais. Tá, acabou meu tempo. Obrigada. À medida que a gente vai fazendo o debate, que nós vamos escutando as falas, vendo os questionamentos, mais o pessoal tem se manifestado aí no chat. Vocês não sabem o quanto é importante, nós vamos salvar esses comentários, até para que, inclusive, o TCE e o GT possam depois estar debatendo e discutindo. Acho que é importante dizer isso para vocês, né? A contribuição de tudo que nós estamos tendo nessa manhã, vocês não fazem ideia o quanto está mexendo conosco. E eu quero só fazer um comentário, né, que o Everton Oliveira fez, e eu acho que é importante deixar registrado aqui, né? O preconceito, ele é estrutural, e isso inclui toda a comunidade escolar, que, em geral, não quer trazer à tona essa questão. Eu sou professor e hoje secretário de Educação e negro. Tive que convencer as direções e professores que era necessário trabalhar a história afro-brasileira de forma mais reflexiva e não puramente folclórica. Mas pensem, quantos secretários negros tem o Rio Grande do Sul? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Então, eu vou pedir 2 minutinhos para os nossos convidados fazer essas considerações finais.
e que possam, né, a gente gostaria de poder estar entrando à tarde aí, debatendo e discutindo, mas nós vamos cumprir com aquilo que a gente combinou, de encerrar ao meio-dia. Então, por favor, Ângelo, suas considerações finais. Eu acho que eu acabo sendo meio monótono nas minhas falas, porque eu sempre digo, incentivem os projetos das escolas de vocês. É muito importante, esses projetos, eles revelam os talentos, eles mostram protagonismo juvenil, então, e muitas vezes o próprio aluno acaba colocando o professor, ele percebe, quando ele tá instrumentalizado, apesar da palavra ser ruim, mas quando ele está apropriado do que ele pode fazer e da sua cultura, ele acaba fazendo com que o professor reflita, né? Então, quando o aluno pode ser ele a pessoa que traz para o seu professor a reflexão sobre o conteúdo defasado que está sendo trabalhado, acho que a gente já está com mais da metade do caminho andado. Então, lutem contra, as políticas públicas não têm fomentado mesmo que as coisas aconteçam, sejam muito criativos na composição dos RHs das escolas, para que os projetos possam continuar e para que os projetos possam fomentar com que as disciplinas do currículo tradicional não sejam assim tão tradicionais e a gente possa ter uma educação transformadora e não perpetuadora dessa prática tão antiga que nós temos. Muito obrigado, Ângelo. Por favor, Márcia. Bom, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui dialogando e falando um pouco também sobre o trabalho do Conselho, enfim, expondo também que ainda temos limitações nas nossas atuações, mas quero finalizar aqui esse momento usando Paulo Freire, né? E tenho usado muito Paulo Freire nesses últimos tempos, especialmente nesse período de pandemia, mas não só, né? E tenho dito que nós precisamos ter esperança, mas a esperança do verbo esperançar, né? Porque a esperança do verbo esperar é espera, não é esperança. Porque esperançar é levantar, é ir atrás, é não desistir, é juntar-se com o outro para fazer de um outro modo. E eu acho que nós precisamos, né, nos juntarmos cada vez mais para fazermos de um outro modo, até que num dado momento, né, a nossa realidade seja exatamente aquilo que a gente acredita, né, que aquilo que a gente sonha possa ser a nossa prática, né, então que nós continuemos esperançando e que nós vamos transpor, sim, essa barreira e essa limitação que está aí há muito tempo na nossa história, na nossa trajetória, mas que nós precisamos desvelar esse outro lado. Então, continuemos esperançando e que nos juntemos e possamos fazer de um outro modo aquilo que nós acreditamos que é ter igualdade de condições, de diálogo, olharmos olhos nos olhos, independentemente da cor da nossa pele, do tipo do nosso cabelo, daquilo que a gente acredita ou não, mas que nós estamos juntos, somos gente e devemos nos tornar cada vez mais gente pela convivência, mediados aí pela possibilidade que temos de aprender, de construir conhecimento, de nos transformarmos para ajudar a transformar o outro também e termos aí outras relações. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. Por favor, Rita. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de participar, agradecer a minha instituição por estar comprometida com esse tema tão importante. Digamos, eu disse antes para a Andréia, né, antes de começar, para mim esse tema é um tema fundamental hoje do Estado brasileiro. Acho que é uma dívida que todos nós temos com a nossa Constituição, né, que é de descolonizar o nosso Estado. Quero reafirmar o comprometimento do Tribunal de Contas nessa transformação, em cumprir com a Constituição, em cumprir com o seu preâmbulo, com o seu artigo 1º, com o seu artigo 3º, com o seu artigo 6º, com o seu artigo 5º. Quero dizer que do que tange a nós, de fazer as verificações, as fiscalizações, como eu disse aqui anteriormente, nós estaremos lá fiscalizando, isso aí já está dado, né, nos processos de contas
Contas municipais, mas quero dizer que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul não vai conseguir fazer isso sozinho. Nós precisamos da mobilização dos conselhos municipais de educação. Os conselhos municipais de educação, pode até ter, alguém falou aqui em Conselho Municipal de Igualdade Racial, acho que foi isso que alguém falou. Esses conselhos, eles estão cotidianamente ali na política municipal. Eles estão vendo o que está acontecendo todos os dias. Então, é fundamental que esses conselhos atuem conjuntamente conosco. Nós vamos fornecer todos os anos esse diagnóstico, então os conselhos eles vão estar munidos, digamos assim, do que está acontecendo em termos do que é possível constitucionalmente o Tribunal de Contas fiscalizar. Quero dizer mais que, independente disso, né, de eu ser uma servidora do tribunal, eu, como cidadã, não só como servidora, estou autoimplicada nessa transformação. Acho que não é que a grande questão hoje não é só mostrar o racismo está aí, o sexismo está aí, o machismo está aí, a patriarcalização do Estado brasileiro, a colonização, é a gente autoimplicar e no nosso cotidiano, conjuntamente, coletivamente, compartilhar essa transformação. Então, eu estou muito satisfeita, porque eu entendo que o tribunal está, sim, empenhado profundamente nisso, e quero agradecer também, mais uma vez, a ti, Andréa. Muito obrigada pelo teu trabalho e por ter confiado em mim, essa missão tão difícil, porque por causa das lâminas me confundi um pouco. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Rita. E eu quero também me permitir fazer as minhas últimas considerações, né? Porque acho que é importante, né? Sendo essa porta-voz do GT 26A, é importante a gente dizer para todas e todos que a gente tem aqui, a partir desse encontro, a oportunidade de pensarmos em estratégias juntas, coletivas, conjuntas, e quem sabe a gente pensar em formações onde a gente possa estar atingindo os professores, não só os professores, os conselheiros, não só os conselheiros, mas os gestores. Acho que a gente precisa andar na perspectiva de que sempre há possibilidade da gente fazer essa mudança, essa transformação. E queria partilhar com vocês algumas inquietações que ainda tenho, né? E que com certeza não são só minhas, são de todos nós que estamos engajados, estamos sim preocupados para que a gente possa efetivamente garantir termos uma educação antirracista. A escola ela precisa acabar no seu interior com os primeiros e os continuados atos racistas. Ela precisa. Muitos de nós, alunos negros e negras, indígenas, a gente sofre até hoje com essa situação. Como é que a gente faz para romper com este ciclo de discriminação? Como? E o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, ele não se restringe só à população negra e indígena, mas para todos nós, para todos nós. Como é que a gente vai fazer que isso seja compreendido dentro das escolas do nosso estado? Porque ainda nos deparamos com municípios dizendo, aqui na minha região nós não temos descendentes afros e nem indígenas, então nós não nos sentimos obrigados a trabalhar a lei. E para que haja um resultado minimamente positivo, não adianta somente as escolas municipais trabalhar com as leis 10.639 e a lei 11.645. O Estado também precisa ser referência nesse trabalho. Precisamos pensar em ações de rede, pensarmos como trabalhar isso de forma de rede. A escola, ela é sim, e aí eu vou me usar das palavras do Silvio de Almeida, quando ele diz que a escola é sim, ela é sim racista, ela é racista e ela é tão racista que é por isso que a gente ainda está aqui discutindo como fazer o cumprimento dessas leis. E para encerrar, né, eu queria dizer que é preciso que a gente reconheça, né, que no Brasil, o Brasil como um país que nasceu do encontro das diferenças, né, e das culturas e civilizações, ele nos possibilita, né, abrir os olhos para que possamos perceber as injustiças da ausência do outro na educação. A gente precisa. Chega de naturalizar o racismo.
invisibilizando esse outro, né? Chega da gente visibilizar o negro e o indígena de uma forma perversa. Chega. A história do Brasil precisa ser narrada de uma outra forma, de um outro viés. Então, quero agradecer muito por ter estado aqui mediando esse momento, que a gente possa pensar nessas questões que nos provocou, que nos mexeu, que nos moveu, e dizer mais uma vez ao GT26A, agradecendo a todos e a todas, não vou nomear, porque senão posso esquecer de dizer algum nome, dizer para todas as pessoas que estiveram presentes até esse momento conosco, representantes de municípios, movimento social, enfim, professores, conselheiros, gestores, todos que estão aqui, está nas nossas mãos a possibilidade da gente fazer essa transformação que o nosso país precisa e que o nosso estado precisa, que a nossa região precisa. Nós não podemos achar que ser antirracista basta a gente botar hashtag sou contra o racismo. Para ser antirracista, não dá para ser só contra o racismo. Eu preciso também agir contra ele. E para que eu possa agir, eu preciso colocar em prática, né, estas ações. Então, agradecer mais uma vez ao TCE e vou passar, então, para o encerramento deste nosso encontro, a nossa parceira de GT26A, auditora aqui do TCE, Andréa Malmon Couto, por favor. Bom dia a todos, gostaria muito de agradecer a participação de todos nesse evento, especialmente aí o Ângelo, a Márcia, a Rita e a Grazi, né, pela brilhante participação. Convidá-los a edições futuras, a nossa intenção é fazer outros eventos dessa natureza, e dizer que, a partir do dia 8 de setembro, estarão novamente abertas as inscrições para o EAD, que nós promovemos, né, o Tribunal, em parceria com o GT26A, disponibilizou ali no portal da escola do Tribunal de Contas, né, um EAD, que já teve na sua primeira turma aí, mais de 1.500 alunos, e seria interessante se todos pudessem, então, divulgar a realização dessa nova turma aí, desse novo curso. Acho que seria nessa linha do que foi dito aqui, né, uma ação importante, assim, de capacitação e de engajamento nesse trabalho aí de cumprimento do artigo 26A da LDB. Muito obrigada a todos, tenham todos um bom dia. Os certificados já estão disponíveis no mesmo link das inscrições, eu vou deixar aqui no chat também. Muito obrigada. Bom dia.